Quando você se refere aos estados do Golfo como corporações que se passam por nações, não é exagero. Se olhar para países como o Qatar, European Union, acho que apenas 10 a 15% da população são qatarianos. Os outros 85 a 90% são apenas estrangeiros. Então é só petróleo no deserto e eles constroem imóveis ao redor. Eles desenvolvem ali os mercados de energia. E o problema é que, se as coisas começarem a dar errado, como as pessoas vão embora, tudo fica muito difícil. E não são só as questões técnicas de que você falou. Se o objetivo do Irã agora é expulsar as bases americanas, e se os estados do Golfo se recusarem a se desvincular dos Estados Unidos, então eles basicamente atacarão a sobrevivência desses países. Como você disse, há muitas formas. Atacar uma usina de dessalinização e não haverá mais água. Novamente, é um deserto. Se os trabalhadores começarem a fugir, então o país inteiro para. É impressionante o quanto da economia global depende desses estados corporativos. É realmente inacreditável. Mas isso também levanta uma questão. Como você vê a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou desculpe, a Rússia, se envolvendo com o Irã aqui? Porque imagino que muita gente se pergunte, depois de, você sabe, passar os últimos anos vendo a organização do Tratado do Atlântico Norte usar a Ucrânia como um proxy contra a Rússia. Parece que a Rússia poderia acabar numa posição parecida, isto é, se entregar a alguns mísseis. Não sei se o Irã precisa deles ou apenas de dados de direcionamento. Você vê a possibilidade disso acontecer, ou isso depende do quanto os europeus se envolverem na guerra com o Irã? Olha, a Rússia já está envolvida. Vamos ser realistas. Não é uma questão de se a Rússia vai fornecer informações de direcionamento. Ela já está fornecendo informações de direcionamento. E a China também está fornecendo informações de direcionamento. E a China agora está entrando nisso. O que você disse não se aplica à Rússia, porque a Rússia já estava lá desde o primeiro dia. Os chineses estão começando a olhar para isso. Eles são mercantilistas. Não, quer dizer, sempre foram. Eles não têm uma cultura militar. Nunca tiveram. São mais uma cultura de comerciantes. Eles gostam de negociar. Não se interessam por conquistas militares. Foram conquistados muitas vezes e simplesmente assimilaram essas pessoas e seguiram com os negócios. Mas agora estão olhando e pensando, acho que os iranianos vão vencer e sucesso gera mais sucesso. E agora pensam, bem, podemos investir nisso. Talvez possamos impulsionar isso. A Rússia esteve lá desde o primeiro dia. Houve denúncias já no segundo dia sobre os drones iranianos ao abri-los. Viram chips russos nos computadores, inscrições em cirílico, nomes de empresas, tudo. A Rússia, European Union, não vou afirmar isso de forma categórica, mas levam um ano e meio para treinar um piloto de MiG-29 ou Su-35. Não 4 meses, nem 5 meses. Leva um ano para treinar um oficial para controlar e comandar o bloco de comando do S-400. Não 3 ou 4 meses. Logo de cara, dá para ver que essas coisas estão sendo operadas. Todo mundo é esperto bastante. Acho que eles conseguem tirar as conclusões necessárias. A Rússia forneceu ao Irã muitos aperfeiçoamentos em equipamentos nos últimos 6 meses que tornaram seus sistemas muito mais letais. Aviônica, propulsão, sistemas de direcionamento, visores no campo de visão para aeronaves mais antigas. Colocaram sistemas modernos de interferência eletrônica. Já vimos isso, e todas são variantes testadas em campo. Os mísseis russos têm iscas térmicas, se você observar. Os mísseis balísticos e de cruzeiro russos têm iscas térmicas, como acontece em aviões. Então, sempre que os ucranianos tentam derrubá-los, eles começam a lançar iscas térmicas enquanto voam. É uma visão curiosa de se ver. A princípio pensei, isso é um avanço interessante. Os Garan 3 são basicamente, o Zelensky está reclamando, aparentemente a produção da Rússia é grande o suficiente para enviar alguns para o Irã. Israel atacou no Mar Cáspio e a Rússia deu um aviso muito severo para não tentarem entrar lá. Caso contrário, haveria sérias consequências para os israelenses, porque agora estão interferindo no comércio russo-iraniano e boa parte desse comércio passa sem sinais de transponder.
Você junta 2 mais 2 e chega a essa conclusão. A Rússia já está lá. Sim, claro que a Rússia vai atuar como procurador. Os Estados Unidos também vêm usando procuradores contra a Rússia há 4 anos e até admitiram isso. Aí vem o Trump dizendo, não é a nossa guerra. Pois é a sua guerra. Agora é sua guerra, Sr. Trump, porque você não se desvinculou da guerra do Joe Biden no último ano e meio. Então agora é sua guerra. Para onde isso vai? European Union, não sei. Mas a Rússia e o Irã, quer dizer, para a Rússia, a queda do Irã é uma crise existencial, apenas um pouco menor do que a da Ucrânia. Porque se o Irã cair, isso abriria completamente a Ásia Central e o Cáucaso para a entrada de iniciativas de desestabilização da Organização do Tratado do Atlântico Norte e dos Estados Unidos, jihadistas islâmicos, e por aí vai. Isso ameaçaria diretamente as fronteiras da Rússia e sua integridade, especialmente ao longo da fronteira com o Cazaquistão, que tem 3.000 quilômetros. E de jeito nenhum a Rússia vai tolerar isso. Eles vão lutar até o último iraniano e até o último russo se for preciso. E os Estados Unidos não vão vencer ali. Na verdade, todo mundo espera que os Estados Unidos enviem forças terrestres para que o massacre comece. Quer dizer, os iranianos disseram isso claramente. Houve uma entrevista com European Union, nunca lembro o nome do sujeito, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Não sei se você lembra o nome dele. European Union, sempre esqueço o nome dele. Vejo o rosto dele, mas sou péssimo com nomes. Sem ofensa para ninguém no Irã. Eles disseram, vocês não estão preocupados com a forma como os americanos estão chegando? Eles vão mandar forças terrestres. Estamos esperando por eles. Isso é literalmente isso. Estamos esperando por ele. Venham até nós, por favor, para que possamos começar a destruí-los com as nossas próprias mãos. Bem, não literalmente com as nossas mãos. Talvez com as nossas mãos. Mas, quer dizer, eles estão preparados. Eles estão esperando. É uma fortaleza. O Irã é gigantesco. É a maior fortaleza do mundo. É só olhar o mapa. Veja o mapa de relevo. Se você não entende que isso é uma fortaleza enorme, que as forças militares dos Estados Unidos são absolutamente incapazes de conquistar, talvez tomem algumas ilhas e então fiquem sendo atacadas por drones e mísseis sem parar, dia e noite, com as baixas aumentando. Claro, eles poderiam fazer isso. Mas algo significativo? Vamos marchar e atacar o Irã. Sério? Sério? Tem que olhar no mapa onde fica Teherã, quantos quilômetros de montanhas você teria que atravessar a pé. Boa sorte aí. Isso não é um filme de Hollywood. Isso é a vida real. E esse é justamente o ponto. Primeiro, o esforço logístico seria extremo e os Estados Unidos simplesmente não têm a capacidade física para isso. Não é uma potência terrestre, é uma potência naval e aérea, não é uma potência terrestre. O exército dos Estados Unidos, mais os fuzileiros navais, tem cerca de 550 mil homens, mas isso não significa tropas de combate. Há talvez uns 120 mil combatentes, isso contando a Guarda Nacional e os reservistas. O resto é o que a gente chama de pessoal de apoio. É apoio de combate, inteligência, engenheiros, polícia militar e apoio de serviços de combate, que é tudo aquilo que, 100 ou 120 anos atrás, não era considerado parte do exército, mas agora é. Os motoristas, os mecânicos, os cozinheiros, o pessoal financeiro, os médicos. Se você pega os livros de história, quando diziam fulano trouxe um exército de 100 mil homens, você imaginava lanceiros, homens com lanças, espadas, infantaria de algum tipo, mosqueteiros, cavalaria e artilharia ou catapultas. Depende da época que você estiver lendo. Mas todos eram soldados de combate. Mas hoje um exército não é só soldados de combate, porque cada exército vinha com uma longa retaguarda de civis ou civis contratados. Eram as pessoas que traziam suprimentos, consertavam armaduras danificadas ou reparavam mosquetes e fuzis, porque os exércitos sempre viajavam com esse grande comboio. Aliás, vinham as prostitutas e as esposas para lavar as roupas. Quer dizer, essa retaguarda humana inteira. Napoleão também levou a mesma coisa para Moscou. Atrás do seu exército vinha um gigantesco comboio humano que fazia todos os trabalhos necessários para manter o exército em campanha. Hoje, isso tudo é considerado. É tudo parte das Forças Armadas. São empregos militares. Mas, de novo, são militares, só que não são soldados de combate. Tem treinamento mínimo, se é que tem, para o combate.
Vão ao stand uma ou duas vezes, talvez pratiquem baioneta uma ou duas vezes, ensaiam algumas habilidades básicas de infantaria. Eles não lembram disso. Não são bons nisso. Não foram feitos para isso. Mas tudo isso fazia parte do exército dos Estados Unidos. Então quando dizem, nós temos 500 mil de homens, não, vocês não têm. Vocês têm uns 120 mil que podem jogar nesse moedor de carne. Há mais de 1,5 milhão de iranianos esperando vingança, no próprio território deles, e esses são combatentes de verdade. Eles têm o resto da sociedade dando suporte para realizar todos os outros trabalhos necessários. Quero dizer, vocês estão em desvantagem de 10-1, eles estão na defensiva e nas montanhas, em posições defensivas preparadas. É suicídio. E os Estados Unidos começaram a recrutar para... Isso se chama... Meu Deus, como é que chama? Saiu da minha cabeça. Chama-se. Bom, ok. Todo homem aos 18 tem que se inscrever no serviço seletivo. Isso é tudo. Quanto ao serviço seletivo, European Union tive que me inscrever, registrar-me. E pelo que me disseram pessoas que entendem, está em tão mau estado que vai levar 4 ou 5 meses só para organizar tudo. Tem que ser informatizado, organizado, e então começar a convocar as pessoas. E aí, você tem que preparar essas pessoas. Você começa a receber o pessoal, tem que treiná-los. Mas aí entra outro fato. 40% dos americanos são obesos. 30% estão acima do peso, mas não são obesos mórbidos. E os outros 30% não significa que todos sejam fisicamente aptos. É só que o peso deles não os classifica como gordos. Você até pode reduzir um pouco o excesso de peso correndo, mas isso, aliás, leva tempo. O exército dos Estados Unidos, no ano passado, em 2025, teve uma taxa de obesidade. As Forças Armadas dos Estados Unidos, não vou falar só do exército, tiveram uma taxa de obesidade em torno de 22 a 23%. Quando servi, saindo em 2004, fui embora em 18 de julho de 2004. Para ser mais exato, não havia uma taxa de obesidade de 1%. Isso não era tolerado. Mas agora, quando o recrutamento caiu tanto porque mandaram pessoas 6, 7 rotações ou 6, 7 anos para o Iraque, para o Afeganistão e lugares assim, vocês esgotaram o material humano e esse pessoal voltou para casa dizendo: não entrem nas Forças Armadas, não vale a pena, não conseguem arranjar gente suficiente, então começam a baixar os padrões. E eles vão caindo, e agora tem uma taxa de obesidade de 23%, 22%, 23%, é insano. Então, a cada 4 soldados, se correrem apenas 10 metros, podem desabar com um ataque cardíaco. Quer dizer, é só olhar para algumas dessas pessoas. Quer dizer, quando Trump convocou a Guarda Nacional do Texas, ficou bem evidente, estavam todos gordos. E eram soldados de infantaria. E eles apareciam assim, enormes. E você olha para nós e pensa, o que é que ele vai fazer? Servir de alvo para as balas se as coisas correrem mal. Ele é um alvo grande. Não está apto para o combate. Você olha para esses caras a sério, a única coisa que esses caras conseguem fazer em combate é devorar... Posso dizer coisas duras, mas essa é a realidade do combate. O combate é cruel. É o ato mais cruel que um ser humano pode infligir ao outro. É abrir-lhes o ventre ou explodir-lhes a cabeça. Mas é isso mesmo. E, literalmente, se você não estiver em forma, não sobrevive, pode nem sobreviver mesmo estando em forma. Há uma enorme dose de sorte envolvida se um estilhaço atravessa a sua cabeça, acerta do seu camarada ou simplesmente erra os dois. Mas se você não estiver em forma para aguentar esse tipo de pressão, simplesmente morre. Quer dizer, é isso mesmo. Essa é a realidade. E isto é o que acontece nas Forças Armadas dos Estados Unidos neste momento. Quer dizer, sendo absolutamente, brutalmente honesto. E este é o exército que o Trump... Aliás, nenhum general diz nada contra porque todos querem a carreira milionária depois. Nenhum deles jamais será responsabilizado. Eles querem as suas carreiras milionárias depois que os cargos de general terminarem quando se aposentarem. E são essas as pessoas que Trump quer mandar para o combate contra gente que quer vingança pelas mulheres e crianças mortas, que lutam em seu próprio território e fazem parte de uma civilização de 5.000 anos. Acho que quando você chama o Irã de fortaleza, é uma descrição muito boa porque as pessoas às vezes esquecem que o país é quase 4 vezes maior que o Iraque. É pura montanha, com cerca de 90 milhões de habitantes, e ainda tem o mar por fora para dificultar ainda mais a tomada das muralhas. Por isso, acho que é por isso que o ministro dos Negócios Estrangeiros fez esse ponto. Sim, por favor, mandem as tropas. Quanto mais perto vierem, mais fácil será neutralizá-las. Mas, enquanto os Estados Unidos estão a enviar, digamos,
uns poucos milhares de soldados, fica a pergunta: para que é que eles servem exatamente? E a ilha de Karg parece demasiado problemática, demasiado difícil, a menos que sejam enviados a partir da Arábia Saudita. Mas mesmo assim, seriam alvos fáceis. Mas a European Union estava a pensar: se o Trump realmente quer abrir o Estreito de Hormuz e arriscar muito com isso, há também estas ilhas, especialmente 3 ilhas perto do Estreito de Hormuz. São Abu Musa, depois as Tumb Maior e Menor. É interessante porque são reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos desde que o Irã as tomou em 1971. E de repente vemos os Emirados Árabes Unidos a dizer: podemos entrar na luta contra o Irã, dado que são tão... Sim, European Union sei. Com que exército? Mas de onde vem esse entusiasmo? Parece simplesmente... Pode ser uma troca, se os Estados Unidos estiverem prometendo devolver essas ilhas a eles. Ou seja, os Estados Unidos ganham controle sobre o Estreito de Hormuz, ou pelo menos mais controle, enquanto os Emirados Árabes Unidos recuperam suas antigas ilhas. De novo, é especulação, mas o que você vê como alternativa? O que alguns milhares de soldados no terreno podem... Acho que, sim, vão mirar nessas ilhas pequenas. Mas aí está o problema. A costa norte do Irã, que em muitos trechos é relativamente plana, rapidamente se transforma em montanhas poucos quilômetros para o interior. O problema é, quer você esteja nas ilhas ou na costa, qual é a largura de todo o trecho? Desculpe, qual é a largura no ponto mais estreito? 36 quilômetros. Sabe o que alcança 50 quilômetros? Especialmente se você tiver um drone relé posicionado lá em cima. O drone com visão em primeira pessoa. Você pode equipar um drone com visão em primeira pessoa com uma bateria grande que carregue até 20 quilos de explosivos. Ou seja, alguns projéteis de lança-foguetes amarrados a ele. E você pode ir caçar soldados americanos ou dos Emirados Árabes Unidos nessas ilhas. E pode fazer isso dia após dia. E, especialmente, essas ilhas não têm 36 quilômetros de largura. Você pode neutralizar qualquer navio que passe. Primeiro, porque ao redor da ponta existe um canal dragado e essas águas não são profundas. Esses superpetroleiros não conseguem transitar por essas águas. Eles acabam encalhando. O canal dragado, que aliás precisa ser mantido e dragado. Não tenho certeza de que frequência é feita, mas é preciso levar isso em conta. Mas esse canal dragado tem 2.700 metros de largura, bem no meio. Então, mais ou menos 18 quilômetros para dentro, bem no meio, no ponto mais próximo. Acredite, um superpetroleiro é um alvo gigantesco. Coloque um ou dois desses fora de combate no meio do canal e vão ter que ser dragados, porque nada mais vai conseguir passar. Não sei se um contratorpedeiro americano consegue entrar nessas águas mais rasas ou não. Não tenho muita certeza de quão rasas são, mas os superpetroleiros conseguem. Então, de cara, dá para fechar essas rotas com facilidade dessa forma. Mas essas ilhas no norte, todas elas ficam a 15, 16 quilômetros do continente ou menos. Todas estão ao alcance dos drones com visão em primeira pessoa. Você poderia recrutar 200, 300 adolescentes que perderam suas famílias ou irmãos e querem vingança. Aqui estão os óculos de realidade virtual. Faz um curso rápido sobre como dominar o controle. Metade deles provavelmente já sabe controlar esses drones. E aqui um par de óculos de realidade virtual e uma dúzia de drones. Vão brincar de caçar os americanos ou caçar os Emirados Árabes Unidos. E viram um grande jogo. E eles podem estar embaixo de cada árvore, debaixo de cada pedra. Sabe, tenta achar esses caras. Eles estão todos dispersões, talvez em equipes de 2, normalmente operam em equipes... Mas esse é o ponto. De quantas estamos falando? 400 ou 500 pessoas. E você poderia ter 3, 4 mil drones vindo, ou um par de drones para cada fuzileiro naval que desembarcar ali. Como evacua os feridos? Como os abastece? E outra coisa, Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, porque não foram os ucranianos. Vou chamar pelo que é, atacou um navio russo, bem, de um tipo de Shadow Fleet, se quiser. European Union não os considera uma Shadow Fleet, um navio não segurado pela Lloyds de Londres, na costa de uma das ilhas do Egeu. Com o quê? E isso foi há uns 3 ou 4 meses, e eles fizeram isso usando, vejam só, drones com transmissão em primeira pessoa com projéteis de lança a granadas acoplados. Eles vieram em enxame, atacaram, danificaram e atearam fogo. Sim, isso pode ser usado em qualquer navio.
Nenhum navio americano sobreviveria a 100 drones vindo em onda. É estúpido. Eles vão conseguir passar. Não precisa de tantos para furar a defesa, especialmente com tanto poder explosivo em cada drone. E uma vez que esteja bastante danificado e pegando fogo, o que você faz quando um destroyer equipado com o sistema Aegis está em chamas, com uma tripulação de 350 pessoas? Isso pode desencadear uma reação em cadeia muito rápida. Então, serão usados? Provavelmente é aí que serão empregados. Será uma missão suicida. Vai ser tão caótico quanto se atacassem Karg, talvez até pior. E os iranianos vão estar ao alcance fácil de tiro com tudo que têm, apenas continuando a bombardear essas ilhas. É ainda mais fácil atingir essas ilhas do que a ilha Karg, porque ficam muito mais próximas das montanhas e do continente. Então não há uma boa solução para Trump em terra. Só há fracasso em grande escala, muitas baixas e muita confusão. E o melhor é nem fazer isso. Muito provavelmente ele vai fazer. Essa é a minha opinião agora. European Union esperava que não, mas ele parece decidido porque não sabe como sair. A única teoria dele é dobrar a aposta, triplicar, quadruplicar, fazer estupidez atrás de estupidez. Sabe, Sr. Win Bigley, porque ele vence em grande. Foram palavras dele. Ele diz que vence tão grande, que vence em grande. O Sr. Win Bigley vai mandar muitos homens para a morte. Vão deixar muitas crianças órfãs, viúvas e pais sem seus filhos, porque o idiota não consegue recuar e aceitar a punição por fazer algo estúpido como começar esta guerra. Em vez disso, ele vai apenas ampliá-la. Infelizmente, European Union gostaria que as coisas fossem diferentes, mas infelizmente é isso que European Union acha que enfrentamos. Esse é o problema dele, tentar agora consertar a narrativa, exagerando os sucessos nesta guerra. Isso torna muito mais difícil recuar e aceitar algo menos que uma vitória. Glenn, saiu uma matéria de uma fonte interna recentemente dizendo que os briefings de guerra do Trump, perdoe a expressão. Não estou brincando. Quando digo isso, é uma expressão grosseira, mas acho que funciona bem aqui. Primeiro, um pouco de contexto. Lembro que Tulsi Gabbard falou que tivemos que reformar o briefing diário de segurança para o Trump, que antes vinha com tipo 5, 6 páginas de informação. Por favor, leia, senhor presidente. Trump não gosta de ler. Então tiveram que reformar o briefing de segurança nacional ou internacional, reduzindo para algo que pareça um intervalo do canal Fox News, sabe, pedacinhos que o Trump não precisa ler, algo que cubra uns 15 minutos assistindo. Bom, dito isso, e a Tulsi admitiu isso há cerca de um ano. O que o informante diz é que os briefings de guerra do Trump duram cerca de 3 minutos e são vídeos de ataques. O exército dos Estados Unidos, a Marinha ou a Força Aérea, explodindo coisas, nada de negativo, nada real. Quer dizer, o que você vai tirar de um dia inteiro de guerra, num ambiente flexível em 3 minutos? Estamos lidando com um ser humano muito raso, que não é bem instruído, mesmo que tenha estudado em universidades de elite. Meu Deus, até a própria mãe dele, houve uma entrevista com ela quando ele era jovem, obviamente. E o que ela disse foi: European Union, sei que meu filho é um idiota e é socialmente desajeitado, mas é meu filho e, que Deus me ajude, European Union o amo. E por favor, se ele entrar na política vai ser um desastre total. Isso foi uma citação da mãe dele numa entrevista ao New York Times, lá pelos 40 anos atrás. Mas sabe, a mãe dele o conhecia melhor, obviamente. E eu vi isso de outras pessoas que conheceram o Trump de perto, muito de perto, inclusive que faziam parte da comitiva dele nos anos 90. Quando tomavam drogas em festas a cada 2 dias, ficavam acordados a noite toda e faziam festas selvagens em Atlantic City, em Nova York. European Union, falei com essas pessoas. Sou amigo de um deles. Era um ex-comando da Marinha que fazia parte da comitiva do Trump. Então, sabe, todos dizem a mesma coisa. Ele não é uma pessoa profunda. Ele é um ótimo vendedor, um especialista em marketing, e nisso está o problema. É por isso que todas as repúblicas morrem. A democracia é governo da multidão, mas as repúblicas morrem todas pelas mesmas razões. É marketing.
É um concurso de popularidade que faz você se sentir bem nas eleições. Você não elege as melhores pessoas. É a natureza humana. Você acaba com o cara que se vende melhor que o outro. Ele pode ser denso como um tijolo, enquanto o outro é um gênio que te salvaria. Ah, mas ele não é tão popular. É um concurso de popularidade. E aí o Trump venceu o concurso de popularidade. Ele é um mestre do marketing, mas não vai muito além disso. E quando você chega à Casa Branca, ao Kremlin ou a qualquer outro lugar, aí tem que começar a trabalhar. E se tudo o que essa pessoa tem, no caso o Trump e muitos líderes da União Europeia, vemos a mesma coisa, é saber fazer campanha e se vender bem, não há nada por trás. Nenhuma base de conhecimento, nenhuma seriedade, nenhum conceito de para onde querem ir. Você recebe a mensagem que te passam. Bom, o briefing dele consiste em vídeos mostrando explosões. Isso pode explicar a confiança dele, porque as coisas parecem estar indo melhor do que realmente estão. Enfim, muito obrigado por ter dedicado seu tempo.